Boa noite a todos. Para mim é um prazer muito grande estar falando com vocês aqui de Tupã, pessoal de Prudente, pessoal de Belém do Curuí. É uma satisfação muito grande falar de um assunto que a gente normalmente vive no dia a dia, mas normalmente fala pouco. Fala pouco com o público interessado, fala pouco com as pessoas que porventura têm alguma inferência nesse tema. Eu coloquei digitalização no campo, né, o desafio do pequeno produtor, e eu coloquei uma chamada ali já. Tecnologia, sim. Eu acho que a gente trabalha com tecnologia, mas a gente tem que pensar muito na questão de pessoas. Talvez o grande gap que nós estamos tendo em relação à tecnologia é justamente essa, né? Nós falamos muito da tecnologia, nós falamos muito de inovações, falamos muito de vários processos no dia a dia de correção, necessidade de correção. Nós temos falado muito pouco de pessoas. E sem essas pessoas, realmente fica muito difícil a gente levar essa tecnologia, essa inovação, tudo que a gente desenvolve, não só na academia, como também nas empresas, nas parcerias público-privadas, que hoje tem sido um solo muito fértil para o desenvolvimento de novas tecnologias. E aí eu faço a chamada aqui, né? Onde nós estamos nesse contexto? Falar de tecnologia é simples, mas eu queria, às vezes, contextualizar. Eu que venho tradicionalmente de uma empresa de máquinas agrícolas, já estou há 27 anos trabalhando com isso, e a gente fala da tecnologia, mas o quanto somos eficientes em levá-la ao público certo. Quanto eu tenho a habilidade em fazer com que a máquina que a gente desenvolveu, a máquina que a gente está trabalhando, a tecnologia que nós estamos apurando no dia a dia, ela tem chegado no público mesmo, ela tem chegado naquele perfil de produtor que eu normalmente gostaria, né? Então, eu queria chamar essa atenção, aonde nós estamos no contexto, justamente para isso, porque todos nós aqui somos responsáveis por fazer essa tecnologia chegar da melhor forma possível ao produtor. Eu coloquei algumas inferências aqui, pensando nesse caminhar da agricultura, quando nós falamos de agricultura 1.0, 2.0, 3.0, 4, vai falar de 5, 6, tudo isso é muito importante. Mas quando a gente vai nomeando essas agriculturas, são coisas que nós já vivemos, né? E eu os convido agora para um momento que nós vamos fazer a agricultura acontecer de maneira apropriada. Eu acho que isso, nesse momento que nós estamos passando, aonde eu vejo com muita, até felicidade, assim, a aproximação maior entre o produtor, entre a instituição de pesquisa, as instituições de ensino, as empresas. Eu tenho visto alguns fóruns, participar de muitos fóruns, principalmente essa questão do digital especificamente, e a gente tem observado que as coisas têm surgido, as conversas têm surgido, e eu chamo para que a gente desenvolva, assim, que a gente fale de agricultura 4.0, que é essa agricultura digital que a gente tenta apregoar, mas que a gente saiba e tente entender qual que é o nosso papel nesse contexto, qual que realmente, aonde eu me encaixo. E talvez, como profissional, a gente fique fazendo algumas inferências quanto ao perfil do produtor que eu atendo, mas especificamente nesse contexto que a gente fala do pequeno produtor, do agricultor familiar, eu queria chamar a atenção e fazer um exercício, né? Se a gente conseguir realmente colocar em que distância está esse pequeno produtor do que nós chamamos de agricultura 4.0 ou da agricultura digital. Falar com o pequeno é um prazer enorme, porque eu comecei minha carreira de agrônomo trabalhando com pequeno produtor, né? Trabalhei com vários. Eu tive uma felicidade muito grande de perceber que hoje praticamente todos continuam em atividade e acreditando que as coisas podem ser melhores. E eu também acredito nisso. Mas quando a gente fala de agricultura 4.0, que a gente fala de tecnologias, muitas vezes que o pequeno produtor ainda não tem, por ele não ter acesso, muitas vezes, à conectividade, por ele não ter acesso a nós que estamos, às vezes, na instituição, desenvolvendo muitas coisas, e às vezes a gente não consegue até lá. Por isso que quando eu fiquei sabendo do Ecodaf, né,
Eu fiquei muito feliz essa questão de desenvolver competências para o agricultor familiar, competências para um pequeno produtor, competências digitais para aquele que às vezes não sabia que às vezes a universidade trabalhava para ele. E a gente sabe o quanto isso é importante. Fiz uma chamada aqui, que a agricultura familiar é um bem que nós precisamos cuidar. A agricultura familiar deveria estar no coração de todo mundo, assim, todo dia a gente rezar no noite para esse agricultor familiar. Porque esse cara, ele luta muito e muitas vezes ele não tem a visibilidade da lucratividade que ele pode ter. Às vezes por não fazer a conta, às vezes por não ter acesso a uma tecnologia apropriada, mas o quanto que ele representa, né? O quanto que ele está hoje presente, aqui no mapa mostra, do norte a sul do Brasil, uma concentração grande aqui na região nordeste. Eu tive a felicidade de rodar muito nessa região, quando eu fui vendendo de produtos voltados para o pequeno produtor, dos pulverizadores costais, e máquinas voltadas para pequenos produtores, dos produtores de fumo, pessoal de fruticultura. Rodei muito essa região e a gente percebe o quanto esses pequenos produtores carecem, às vezes, de uma conversa do dia a dia, o quanto eles precisam ter efetivamente a nossa presença lá. Nós, como ligados às empresas, nós como ligados também às instituições de ensino e de pesquisa. Então, esses dados aqui, logicamente vocês já viram, podem ter visto em algum lugar, mas uma coisa que me chama muita atenção é com relação à porcentagem da mão de obra. 74% da mão de obra brasileira no campo, né? É um número extremamente considerável, por isso que eu faço aquela chamada lá em cima. Nós precisamos cuidar, sim, dessa agricultura familiar e nós precisamos fazer o melhor possível para que ela realmente seja efetiva e produza os frutos que a gente tanto fala. Aqui eu coloquei alguns pontos, como a gente está falando de tecnologia, como a gente está falando do digital, nós precisamos atentar principalmente para esse momento enorme, de forma muito forte, que tem acontecido as startups, né? As agtechs aí. Em várias faculdades, em várias instituições, e às vezes, por que não dizer, em alguns ecossistemas, pequenos ecossistemas, tem surgido essas discussões em cima de tecnologia para a área agrícola, as chamadas agtechs. E realmente, em alguns lugares, tem surgido em garagens mesmo. Né? O pessoal, em algumas faculdades, instituições, onde as repúblicas realmente se transformam em pontos de encontro para discutir tecnologias, a gente tem olhado para isso com bastante interesse também e trazido isso para o ambiente da empresa. Para o ambiente da empresa, que às vezes o pessoal fala que mas na empresa não é para se discutir coisas de futuro e só fincar o pé ali em coisas que realmente são produto hoje e trabalhar com o produto já pronto ao produtor. Não. Hoje nós temos falado muito dessas agtechs, dessas startups que têm surgido, principalmente olhando para esse lado da formação de pessoas, principalmente olhando para a necessidade que nós temos de terem pessoas estruturadas e pessoas bem capacitadas para levar essa tecnologia até o produtor. Nós vimos um monte de possibilidades. Nós vimos uma demanda enorme do produtor, do pequeno, do médio e do grande. Mas às vezes está faltando essa conexão. Como fazer essa tecnologia de ponta, que hoje existe tecnologia de ponta, e vocês sabem muito bem, desde o microprodutor até o grande produtor. Às vezes o pessoal olha para a empresa e vê só o grande produtor aparecendo porque as máquinas são maiores. Normal, você vai para uma feira agrícola, você vê aquelas grandes máquinas com tecnologias embarcadas, com eficiência operacional muito alta, porque elas são maiores, mas até para o pulverizador costal hoje nós temos tecnologia de ponta, nós temos agricultura de precisão, nós temos sistemas que comunicam com Bluetooth, o celular e o pulverizador costal. Então você consegue monitorar as aplicações do pulverizador costal hoje também
com sistemas interligados à agricultura de precisão. Então, isso, para a gente, é um presente. É um presente, sim, mas como a gente tem que se preparar para isso? Como nós precisamos nos movimentar para que realmente essa agricultura digital ela se concretize a todos os tipos de produtores, né? E não só para o grande. O grande, por natureza, ele já tem um apoio, um aporte de consultorias, de cooperativas, um trabalho mais formatado. Mas o desafio, nós todos aqui, olharmos para esses núcleos menores. Às vezes para o meu vizinho, às vezes para o meu pai, que às vezes está lá na propriedade agrícola, e eu muitas vezes estou estudando e não estou entendendo a demanda que meu pai tem, que meu avô tem, que meu tio tem. Faça um exercício e consiga, sim, dar um passo além para se preparar para essa digitalização da agricultura que a gente tem falado. Ao produtor, toda atenção é pouca, está escrito aí. E esse material vai ter para vocês e que vocês vão poder olhar para ele outras vezes. Mas olhem com essa necessidade de que isso não é estático. Existem coisas aqui que eu já falei há 10 anos atrás e ainda a gente não mudou. Existem pontos aqui que a gente sabe da questão de capacitação, mas a gente olha pouco para como se capacitar. Nós, quando falamos de tecnologia, de informação, de comunicação para esses produtores, tem que ser algo efetivo, e não simplesmente na teoria. Porque, para que tudo aconteça dessa forma, para que o acesso realmente ao digital seja completo, nós sofremos hoje também até com um grande produtor. Muitas áreas do Brasil não têm conexão firme com a internet. Então, às vezes a conexão, a digitalização não é só ele está 100% do tempo disponível ligado, mas nós podemos ser essa conexão com esse produtor. Nós podemos levar as informações muitas vezes que ele não consegue acessar digitalmente durante todo o tempo, mas de alguma forma o Ecodaf é justamente essa. A proposta é essa, é fazer com que esse produtor ele tenha acesso, ele seja competente para acessar essas ferramentas digitais e melhorar seu processo produtivo. Um ponto, talvez, que a gente precisa se atentar, e a gente tem trabalhado isso quase que diariamente, é quais são as reais necessidades que eu tenho que resolver. Né? O que realmente tem sido problema no meu dia a dia para atender bem esse produtor? E nós temos que perguntar. Não tem outro jeito. Não existe bola de cristal no meio agrícola ou qualquer outro. Para você entender a demanda do produtor, para você entender a demanda daquele agricultor, o que realmente está sendo problema para ele, você tem que perguntar. Muitas vezes a pessoa, mas eu tenho que fazer entrevista? Tenho que fazer entrevista. Mas eu tenho que ir lá? Hoje às vezes não. A gente tem outras formas de coletar essas informações. Mas uma visita é muito bom. Poder estar junto, poder entender a necessidade, tomar aquele cafezinho, né? É nessa hora que a gente realmente surgem coisas que a gente às vezes nem perguntou, mas que o produtor fala. Naquele momento em que você acha que já acabou a entrevista, que começam a surgir coisas que realmente que vão abastecer o nosso trabalho posterior. E nem sempre essas mudanças vão custar caro. A gente pensa em tecnologia, eu gostaria que vocês olhassem aqui o processo digital, ou a digitalização do campo, mais como um papel da pessoa do que da tecnologia, porque o que está acontecendo hoje é isso. A tecnologia existe já para todos. O que está faltando são pessoas capacitadas e que levam essa tecnologia até o agricultor. E isso muitas vezes não custa caro, por quê? Nós estamos incluindo uma necessidade de mudança de nível mental, da disponibilidade de informações que isso a gente tem, como eu já falei, graças a Deus, isso tem aumentado muito, eles têm buscado as informações e elas têm surgido de vários meios, várias instituições têm trabalhado nisso, só que muitas vezes a informação não chega, a informação não está
alocada onde deveria. E esse trabalho de conscientização. Máquina não conscientiza ninguém. A tecnologia não conscientiza ninguém. Quem vai fazer esse trabalho somos nós. Somos nós, profissionais, que estamos ligados diretamente a esses núcleos. Independente, hoje falando mais voltado para o pequeno e pequeno produtor ou agricultor familiar, mas todos os núcleos têm a mesma demanda. O professor Edemar falou antes, que ele mostrou lá soja e milho, a demanda que esse produtor de soja e milho tem é a mesma às vezes que um cara que produz couve, alface, almeirão, é a mesma demanda. E nós precisamos ter esse link. Não podemos separar. Hoje eu não consigo, ou às vezes tenho uma dificuldade no dia a dia, às vezes ligo o pessoal que fala de tecnologias para o pecuarista. Eu falo, nossa, é difícil falar para o pecuarista, porque é um pouco fora do nosso escopo, mas não é. Hoje esse produtor, ele tem tudo. Nós falamos tanto em diversidade, e a diversidade ou diversificação da atividade passa por isso também. O pequeno produtor talvez é o que mais nos dê exemplo disso. Mesmo que ele tenha só 5 vacas, 10 porcos, e mais algumas coisas, umas galinhas e a horta. Ou uma roça pequena de milho. Esse cara, ele nos dá exemplo de como, se você fizer a gestão eficiente daquele pequeno pedaço de terra, ele pode ser bem lucrativo e pode ser rentável. E aqui, pensando nessa mudança no modelo mental, eu venho falar, nós temos que ter esse acesso à tecnologia sim, e para garantir esse acesso, nós precisamos criar um ambiente de confiança. O ambiente de confiança é importante eterno aqui. Se eu não confio em vocês, vocês não confiam em mim, a gente não consegue produzir nada de maneira eficiente. Como produtor, que a gente fala às vezes, né, que é esse ser mais desconfiado que existe, não é que ele é desconfiado porque ele não quer. É que ele é desconfiado muitas vezes porque muitas vezes no passado já prometeram e não entregaram. Falaram e não levaram. Ofereceram e depois realmente não efetivaram o que falaram que ia entregar. Então, para que essa troca, esse crescimento na relação venha a ser efetivo e realmente melhore todo o processo produtivo, a confiança tem que existir. Outro ponto é a disponibilidade de informações, como eu já falei há pouco. E quando eu me preparava para esse bate-papo com vocês, me deparei com alguns trabalhos falando sobre isso. Alguns trabalhos, inclusive, eu encontrei foi do professor Ricardo, do Fábio, falando justamente disso, de necessidades informacionais. Eu fiz até questão de citar aqui, porque ali ele falava, se não me engano, de 18 quesitos que o produtor realmente precisa. O cara precisa saber da semente, o cara precisa saber do adubo. O professor Edemar falou com propriedade. Essa parte de solo é extremamente importante. O cara precisa saber do momento que ele aplica o adubo. Ele precisa saber quanto de água, ele precisa saber o preço, se ele vai ter acesso a crédito, se ele vai ter logística. Essa gama de informações, hoje, nós temos quase tudo no digital. Nós temos quase tudo ali. Nós temos aplicativos hoje para tudo. Para o cara saber exatamente a hora que ele precisa entregar o alface aqui na feirinha da Unesp. Né? Então, se a gente consegue, mas tem tudo isso no aplicativo, por que ele não usa? Porque às vezes não teve quem levou. Porque às vezes não teve nós lá. Talvez possamos ser esse canal aí de relação entre o que a instituição produz, entre o que a pesquisa produz e o que o produtor realmente almeja. Aqui eu coloquei algumas bases, né? Esse agrobase, que é do governo federal, tem muita informação. Hoje as instituições, como tem colocado aqui, questão do Big Data, internet das coisas, todos esses grandes bancos de dados, eles realmente trazem informações que dão ganhos extremamente altos, mesmo aos pequenos produtores. Comentei já há pouco dos produtores de fumo, que eu acompanhei no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, até Alagoas e tal.
o cara tem o tamanho médio da propriedade está abaixo de 3 hectares. Né? Então, o cara tem uma rentabilidade. Pessoal de uva, mesma coisa. Pessoal de hortaliças, nos cinturões verdes, mesma coisa. Pessoal de hortaliça aqui em Tupã, que tem se organizado para oferecer um produto de qualidade, também consegue ter uma rentabilidade alta. Mas nós não podemos descansar enquanto esse cara realmente não entender que nós precisamos estar juntos. Eles também podem nos ajudar, os pequenos produtores também nos ajudam a sermos melhores, a ter informações mais eficientes e mais assertivas para eles. E talvez se organizar em grupos para que essa informação realmente se dissemine é um ponto importante. Falar de digitalização sem falar de organização dos grupos, a gente tem percebido que é quase um pecado, porque você investe na tecnologia e não consegue fazer ela chegar. Né? Então, a digitalização é um passo importante quando essa base já foi feita. Se nós não fizermos essa base, não vai ser eficiente. Eu tenho falado em alguns fóruns sobre essa questão das pessoas, do envolvimento das pessoas nesse contexto, e cada vez eu tenho mais certeza de que é ali que vai ter o grande ganho. Nós estamos falando assim de daqui a pouco as máquinas nos substituem, né? Às vezes, as máquinas substituirão as pessoas que já são robotizadas, né? Que já fazem coisas que elas podem fazer. Mas as máquinas substituem o nosso jeito de fazer as coisas, não. Né? Então, essas tecnologias só são aproveitadas se o produtor estiver preparado para acessá-las. Né? Essas quantidade enorme de aplicativos e bases diversas. Aqui eu citei alguns. Tem até hoje, não sei se todo mundo conhece, o do Agro. É um YouTube específico, pessoal do Agro. É bem legal. Tem o dia a dia aí da área. Aqui eu citei o Guia Inet e o Agritempo, coisas que vão surgindo justamente por demandas. Hoje nós estamos longe de poder fazer as coisas porque a gente quer. Nós precisamos fazer as coisas que o produtor precisa. Rapidamente, uma visão de futuro aí. A McKinsey, a consultoria, falou que nos próximos 40 anos o mundo consumirá um volume de alimentos equivalente a tudo que já foi produzido nos últimos 10 mil anos. Parece loucura, né? Mas é assim que está caminhando a questão do consumidor. O consumidor está tendo mais acesso, né? Está tendo uma capacidade de compra maior e a gente vai estar envolvido nesse processo todo. Faremos cada vez mais uso de tecnologia de precisão, veículos autônomos e inteligentes. Isso é natural. Nós estamos trabalhando nisso, veículos autônomos, veículos que machine learning, que aprendem sozinhos. Você fica surpreso com uma máquina, ela não precisa mais te perguntar algumas coisas que ela já aprendeu ontem. Né? E aí a gente fala assim, nossa, que louco que é isso, mas é real. Já tu tem um veículo autônomo que ele, na primeira operação, ele pergunta se ele tem alguma dúvida, na segunda ele faz tudo sozinho. E realmente isso é bem interessante. E aqui um ponto que eu achei o máximo, o Krugman falando, foi o Prêmio Nobel da Economia em 2008, por mais que muitas atividades possam ser substituídas por tecnologia e automação, a experiência vivida pelo cliente será diferente da experiência personalizada, cheia de calor humano. Eu não tenho dúvida que isso é real. Né? Não tenho dúvida. E esse pequeno produtor, ele precisa tomar café com você. Tenho certeza disso. Ele gosta da tecnologia como o grande também gosta. Mas ele quer tomar café com você. Ele quer comer queijo, ele quer comer um pão com manteiga. E nós precisamos ter esse contato, esse dia a dia com esse cara. A digitalização será natural, mas como ela efetivamente ocorrerá, não depende da tecnologia em si, mas depende sim da presença de pessoas, né? Da presença de pessoas que levem essa tecnologia para esse usuário acessá-las. A pessoa Singularity é no Vale do Silício ali, então
é uma experiência interessantíssima. Tudo que a gente fala de Vale do Silício, a gente pode trazer para o nosso dia a dia. A gente acha que é algo muito longe, mas não é. É algo que a gente, é mudanças, inovações diárias, em situações que a gente precisa simplesmente juntar o que nós queremos e respeitar os valores das coisas que nos cercam, né? Toda a experiência que a gente tem, todo o conhecimento que a gente tem, as nossas ideias, muitas vezes a gente tem medo de colocá-las por receio de ser punido, mas não podemos agir assim. Eu acho que as universidades hoje, as faculdades estão abrindo um campo enorme para isso. Os professores têm sido mais acessíveis para essa questão de você poder opinar de forma mais aberta. Isso é um ganho enorme. A gente percebe muito isso nas faculdades. A gente percebe muito isso também na empresa. O quanto tem vindo, apesar das pessoas falarem que a geração atual não é muito comprometida, eu discordo. A vida inteira existem pessoas comprometidas e pessoas não comprometidas. Então, as que são comprometidas hoje talvez seriam assim no passado também. E as que não são, também, infelizmente. Mas eu acredito muito que a tecnologia, se ela é bem trabalhada, a gente consegue sim estar trazendo esse aluno mais para perto da gente, como professores, falando agora como professor, e faz com que ele realmente traduza, através das ideias deles, as coisas que o produtor, qualquer usuário, está precisando. Quais são nossas dores? Eu chamo muita atenção para isso. Nós somos os mudadores de cenário. Quais são as dores que a gente tem que resolver? Eu não sei as dores de todos, mas nós precisamos saber isso. Senão, eu não sei para que perfil que eu estou falando. Entender que as tecnologias não substituirão um jeito pessoal de fazer as coisas. A tecnologia vai substituir um monte de coisa, tenho certeza. O pessoal da Gartner fala que nos próximos, até 2030, 60% das funções atuais deixarão de existir. É meio assustador, né? Mas eu acho que é desafiador, não assustador. Desafiador porque nos faz pensar diferente. Mesmo nós que somos mais velhos, a gente ainda quer estar bebendo dessa água aí. Eu não estou satisfeito, não. A gente quer ver a coisa acontecer, ver essas mudanças acontecerem, e a gente também quer estar presente. Eu imagino vocês, a vontade que vocês estão de mudar esse mundo aí que tanta gente fala que está precisando mudar. E nós estamos fazendo pouco, eu acho. Nós precisamos ser mais efetivos nesse dia a dia. Eu queria fechar, na verdade, essa frase do Alain, que é representante da FAO aqui no Brasil. Ele fala que é preciso entender que as mudanças estão acontecendo rápido, né? Ter acesso às novas tendências, nós temos que ter o pé no chão. Eu também concordo muito com isso. E nem todas as tecnologias darão certo para todo mundo. Por isso, temos que usar com sabedoria. A sabedoria, ela pode ser buscada em um monte de lugar. Mas lembre dos seus valores pessoais. Nunca, não tem nada nesse mundo que justifique você romper com seus valores. Tudo é negociável. Os valores não. Pense nisso, porque o agricultor tem isso muito forte. Não queira romper com os valores que ele tem para implementar qualquer tipo de tecnologia, por mais efetiva que você acredite que ela seja. Beleza? Agradeço aí de coração e estou à disposição de vocês. Obrigado.